Artigo 11. Nas empresas de mais de 100 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Verdadeiro ou falso? Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Artigo 12. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem a condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Verdadeiro ou falso? Inciso 1. Natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Inciso 2. Naturalizados. A linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e os jogadores de futebol. Verdadeiro ou falso? Artigo 13. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante somente por plebiscito e referendo. Verdadeiro ou falso? Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará no caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Verdadeiro ou falso? Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, podendo se aplicar à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Verdadeiro ou falso? Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 17. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Verdadeiro ou falso? Artigo 17. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Verdadeiro ou falso?
Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança em todos os casos, recusar fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Verdadeiro ou falso? Artigo 19. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Recusar fé aos documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 20. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Verdadeiro ou falso? Artigo 20. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.